Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Amém. Vamos ficar todos nós em pé, juntos. Se você conhece quem está ao seu lado, ou na frente ou atrás, cumprimente essa pessoa. Se não, faça justamente isso, mais ainda. Tente guardar o nome, o rosto. Tenta guardar. Isso é uma pessoa humana que está aí diante de ti. Será que anjo se trata com tanta indiferença quanto nós? Sim. Gabriel chega e aí Miguel faz. A gente é muito estranho. Você não vê a sublimidade do outro. O outro é fascinante. Não é um robô, é uma singularidade. Você está olhando para alguém irrepetível, apesar de todas as chatices, burrices, maleducação. Cada um de nós é uma singularidade extraordinária. E tem um tesouro lindo em cada um de nós que pode crescer. A gente pode ficar infinitamente melhor. Como dizia um amigo meu lá do Nordeste, dá para morrer bem melhorado. Dá, se a gente não desistir tão facilmente. Dá para crescer, dá para melhorar, dá para ficar bonito em Deus, dá para se dilatar, dá para ter paz, dá para lamber serenidade e se alimentar da verdade. Com a graça de Deus, apesar de todas as nossas relatividades, todas elas, em todos nós, não existe relatividade maior do que o absoluto amor de Deus em meu favor, jamais desistindo de mim e trabalhando na minha vida, quer eu saiba, quer eu não saiba, sem pedir nenhum direito autoral, deixando todos os bobos levarem os créditos e ele continua trabalhando. Nenhuma necessidade de aparecer, Deus maduro, manso e humilde de coração, que não importa que nome você dê à cura, Ele sabe que foi dele, porque Ele te ama. Até o dia em que você acordar, como acontece com todo bom pai, com toda boa mãe, que tem a paciência de ver todo o bem feito aos filhos ser esquecido, não ser reconhecido, ser objeto de amnésia deles, mas a gente continua. Quem não está ali por causa de troca ou circunstância, está ali por convicção intrínseca e visceral da sua paternidade ou maternidade, insiste, continua. Tem muitos que morrem e crendo que um dia ainda, quando eles já nem estiverem aqui, esses filhos vão se acordar e vão então dizer: uau, eu não sabia que papai tinha feito tanto, eu não vi, que mamãe tinha se dado tanto, eu não enxerguei. É que eu recebi tanta contribuição e neguei, que eu fechei meu coração para tanto amor. Ora, se nós que somos maus nos comportamos assim com os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não dará boa dádiva a todos nós que confiamos nele. É sobre essa
simplicidade que eu quero falar rapidamente hoje, convidando você a acalmar seu coração nessa certeza. Que essa certeza tem o poder de nos curar completamente. Senhor Jesus, eu te invoco em meu favor e em favor dos meus irmãos aqui e de muitos outros nos assistindo para além daqui. E peço que o teu espírito, que é espírito de consolação, de vida, de confiança e de cura, se derrame abundantemente sobre nós, para que nós sejamos sarados pela palavra da verdade em amor e do amor verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Olhem aqui. Eu vim hoje para cá com a vontade de pregar numa outra coisa, mas quando eu passei ali pela porta e olhei para vocês aqui, meu coração foi numa outra direção. Eu me perguntei, quantos hoje aqui estarão com medo e sofrendo as síndromes do medo? Vamos ajeitar esse som. Quantos? Ontem à noite, ou desculpem, domingo à noite, num programa de televisão, o padre Fábio de Mello veio a público para falar sobre a síndrome do pânico que o tem acometido e como por aquela angústia indizível, o pavor já o assomou de maneira tão profunda que ele se viu escondido embaixo da cama e desejando mais do que tudo se jogar no colo da mãe, de pânico. De onde vem esse pânico? O psiquiatra consultado no programa reduziu a crise humana toda, no caso dele, a uma deficiência congênita. Meu Deus, eu conheço e acompanho pessoas com pânico há muitos anos. Desde o tempo que pânico tinha outro nome, que a síndrome não era chamada assim como síndrome do pânico. Pânico desde antes de que pânico tivesse esse nome. Quando ele era ainda indefinível. Se fosse no meio cristão, toda síndrome de pânico era tratada como opressão demoníaca. Instantaneamente, olha, ele está oprimido. Vai lá, pastor, fazer uma oração porque ele está oprimido. Aí você perguntava, mas o que é que ele está sentindo? Ele não sabe explicar, é coisa do diabo mesmo. Se vem aquilo, vai, aí ele perde o ar, vai. Aí o coração acelera, ele começa a suar frio, vai batendo aquela paura miserável, desesperadora, o chão desaparece. Um desespero indizível, é coisa maligna, pastor. Logo agora que ele está tão consagrado, vai acontecer isso nele. Deve ser alguma brecha que ele deu para Satanás, que está oprimindo ele. Eu passei a vida vendo situações que não eram opressão espiritual existe, mas
90 e tantos por cento dos casos não eram espirituais. E eu comecei a aprender logo que não eram, porque quanto mais eu orava por essas opressões, pior o cara ficava. Eu, graças a Deus, não nasci exatamente burro. Então, depois de uns 2 anos orando pelos oprimidos e vendo eles piorarem, eu fui vendo, bom, não é opressão. Porque demônio sai de bate-pronto. Tem algo muito mais arraigado aqui, eu não vou mais orar. E me chamavam, pastor, faz uma oração por ele. Eu vou lá. Chegava lá, fechava a porta para o crente da casa não atrapalhar, não é? Exigindo uma opressão que faria o cara introjetar a oração, introjetar nele a opressão. Porque quanto mais você ora ali, Senhor Jesus, liberta, ele diz, ai, tá vindo, ai, piora. É um pânico reforçado em nome de Deus. É um horror. Aí eu deixava o crente fora, para não haver essa intervenção, e ele ficava esperando a oração. Né? O senhor vai orar comigo, pastor? Não, orar não, vamos conversar um pouco. Mudava de assunto, qual é teu time? O que está acontecendo aqui, ali, acolá, vai. Daqui a pouco a pessoa ficando aliviada, porque afinal, você que é símbolo de Deus, entrou na casa, não orou com ele. E que alívio! Que alívio! Eu comecei a ver pessoas que eram tratadas como endemoninhadas, porque o pânico era tão intenso e a sensação, quando você tem uma crise de pânico verdadeira, é que você perderá o controle e será invadido por algo que dominará você, uma perda total de controle. É semelhante a uma possessão. E o cara vive num ambiente onde todas essas estranhezas são um diabo, o pavor é enorme. Depois de um tempo eu comecei a ver que alguns entravam em estado de pânico possesso. Não tinha demônio nenhum deles, eles estavam possuídos pelo desespero do pânico. E quantos assim foram tirados da possessão na base do vamos levantar? Aí, eu não sei que não tem nada aí não. Calma, filho, vem. Levanta, senta aqui comigo. E os irmãos ali, o pastor, não, podem ir, por favor. Uma aguinha. Vai, daqui a pouco ele está respirando, cobrando cor, voltando a si. A resfolegância vai dando lugar a uma respiração compassada. E aí eu iniciava a conversar exatamente aquilo que pode nos curar de todo pânico, de todo medo, de todo tipo de fobia inobjetiva. Porque as grandes e esmagadoras fobias são essas difusas e inobjetivas, que marcam e esmagam o indivíduo. Vem de todos os lados. Tudo se transforma num ambiente absolutamente ou líquido ou vazio, sem chão, sem referência. A vertigem é angústia indizível. Vocês sabem do que eu estou falando. E eu já vi pessoas aos montes, a maioria delas, ficam assim não porque o pai tenha sido assim, ou a mãe, ou alguém tenha experimentado algo do gênero. Às vezes até há as relações que podem ser identificadas com processos de causa e efeito. O pai era, a mãe era, tem um histórico familiar que deflagrou isso. Mas na maioria das vezes, não.
Você pode até encontrar alterações cerebrais e na química cerebral do indivíduo, mas não foi a tal química que produziu o estado, foi o estado de medo que produziu essa química. É o oposto. E a gente pode se encher de medicamento, eles diminuem a ansiedade. Porque esse pânico, como toda forma de medo, nos assaltam com ansiedade. Horrível é a ansiedade. Tem muita gente aqui que está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo, porque já viveu isso na carne, na alma, na mente. Ou está vivendo com pessoas que estão experimentando exatamente isto. Agora olha aqui para mim. O texto extraordinário sobre isto está na primeira epístola de João, no capítulo 4, do verso 17 em diante, que diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia da crise, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos desse mundo. Ele é o nosso Pai e nós carregamos a confiança desta relação, enquanto vivemos neste mundo. No amor, na certeza desse vínculo, baseados na garantia de sermos amados, neste apropriar-se em fé, não existe medo. Uma vez que a certeza do amor de Deus por mim se estabelece no meu coração, que a singularidade dessa inquebrável relação é plantada em mim, e essa convicção põe suas raízes em mim, e se ancora em mim, tanto mais quanto assim seja, menos espaço para qualquer forma de medo existirá dentro de mim. Quanto menos espaço para medo em mim, mais saúde mental, mais observação real da realidade, mais equilíbrio espiritual, mais apropriação do benefício que decorre da consciência desse amor, que vai sendo apropriado crescentemente por nós pela fé, tomando posse do que seja verdade desse amor, tanto mais quanto assim seja, menos espaço para fobias haverá em mim. Porque no amor não existe medo, não é uma coisa óbvia. Onde habita o ciúme? O que é o ciúme? É medo. Claro, você pode dizer que a raiz é insegurança, mas o que é insegurança? De onde ela nasce? Medo. O medo está por trás de tudo que dissolve o nosso ser, que desmancha a pedra de esquina da confiança da nossa existência. Medo. Mas onde há amor, não há ciúme, porque não há medo.
Não há insegurança porque não há medo. Em qualquer que seja a dimensão da vida, quando você anda com essa confiança, com essa ousadia que nasce não de você, mas da convicção de que você foi amado primeiro. Você foi amado primeiro. É unilateral, é verdade, aconteceu, é indestrutível, é inapagável, é inquebrantável. É irrecolhível esse amor. Se vem a mim, ele disse, eu não o lançarei fora, e das minhas mãos ninguém os arrebatará. Aí você diz, mas o problema é conseguir confiar nisso. Eu já acho que o problema é conseguir viver sem confiar nisso. Eu não sei como você consegue. Para mim seria insuportável. Porque vivendo assim, esses 62 anos de vida, eu tenho atravessado tudo até aqui, atravessarei tudo que me vier, e em nome desse que me ama, atravessarei nessa confiança. Confiança. Não existe medo no amor. Eu contei há pouco tempo atrás, há 2 meses e meio, 3 meses, aqui neste nosso auditório, e quando aqueles 2 oficiais da Polícia Federal chegaram lá em casa, agora no dia 24 de maio, mais ou menos isso, com aquele mandado de prisão, eu li aquilo ali, olhei, vi que eles estavam emocionados de me entregarem aquilo, me pedindo perdão, desculpas por fazerem isso. Mas o mandado era o mandado, a consequência era a consequência. Eles podiam ir me beijando até lá, mas a consequência era factual. Aí estronda no meu coração aquela voz, a voz do meu pai, meu filho, Caio Fábio. Ainda que um exército se acampe contra ti, não se atemorizará o seu coração. Eu olhei para cima e falei, eu sei em quem eu vivo, e sei que Ele é poderoso. E que isto aqui é manifestação do amor dele por mim. E aquela confiança maravilhosamente sublime cresceu no coração, uma pacificação, uma serenidade. As raízes parece que se plantaram na praça da Nova Jerusalém, e o coração se oxigenou com paz. Nem nada, em segundo algum, em momento algum. Nada. Não existe medo. Medo de coisa alguma. Você tem medos que são muito mais prudências racionais do que medos. São muito mais resultado de uma avaliação prudente de quem vê o mal e se desvia dele, do que medo. É uma escolha da sabedoria, não é um tangenciamento provocado pelo medo, não é medo. No medo não há sabedoria, há impulso. É no não medo que existe a escolha lúcida. Lúcida. Sem tormento, sem pânico nenhum.
Aí você tem um diagnóstico de câncer. Você pode ficar morrendo de medo. Ou não. Pode crer que Ele te amou primeiro, que o câncer é um negócio recente, mas o amor dele é eterno. Que você já foi amado com câncer, antes de haver câncer. Aí você acha que isso não muda nada? Muda tudo. Muda tudo. Uma coisa é ser assaltado com medo, outra coisa é ser assaltado sem medo. Muda tudo. Uma coisa é passar pelo vale da sombra e da morte apavorado, outra coisa é passar pelo vale da sombra da morte dizendo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nisto conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. O amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, que anda em amor, que sabe que o amor é o que valida a minha consciência do amor de Deus por mim, é a transferência do meu amor para com o próximo, e é a pacificação do meu coração e da minha consciência, fazendo as escolhas que o amor faz. Quando isso se estabelece em mim, eu permaneço em Deus, Deus permanece em mim, e nisto é aperfeiçoado o amor que vai crescendo em mim, e no dia da crise, no dia de juízos, que nós todos temos juízos diferentes, dias diferentes, circunstâncias diferentes, notícias diferentes, crises distintas, dias de juízo. Juízo significa crise de oportunidade. É isso que juízo significa. No dia da crise de oportunidade, aonde nós nos conhecemos, o juízo é a chance que eu tenho de me entender em relação ao que eu digo crer, não crer, a quem eu penso ser e não ser. O juízo me debulha, o juízo me joira, o juízo sacode o trigo e o que é verdade fica, e o que não é verdade aparece. O juízo é bom, o juízo é inevitável, o juízo é salvação, o juízo é purificação para mim, para que no dia da inevitabilidade do encontro com a verdade, com o fogo da existência, que demonstra o que é precioso e o que é vil na nossa existência, para que neste dia mantenhamos confiança. E então aprendamos que no amor não existe medo. Antes, isso é que é maravilhoso. O amor lança fora o medo, expulsa o medo, exorciza o medo da gente. Agora, não é amor de filho que provoca isso em nós. Nem é o amor da tua mulher, nem o amor do teu marido, nem o amor do teu pai, nem da tua mãe. Eles não têm esse poder todo. Esse amor que lança fora o medo decorre dessa certeza. Nós o amamos porque Ele
nos amou primeiro. É só esse poder, é esse amor que vence o medo e que expulsa o medo, que me protege do pânico, ou que expulsa o pânico de mim. É esse amor. Aí eu corro para debaixo da cama não com medo. Não é nessa cama para a qual eu rolo, eu me cubro com os lençóis da bondade e durmo. Se você quiser se preparar para viver os dias de hoje e os próximos dias, preste atenção no que eu acabei de dizer até aqui. Porque não existe nada mais poderoso com que se possa enfrentar todos os choques que virão e que já estão presentes, senão esse. Do contrário, é aquilo que o Apocalipse diz, o pânico é tão grande que as pessoas entram nas cavernas e pedem para que os montes as cubram. É pânico puro. Como Jesus disse, os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Já começou e vai crescer, vai aumentar cada vez mais. Quem não tiver esse selo da certeza de ter sido amado antes e de agarrar-se a essa confiança, abandonar-se no berço dessa certeza, se não fizer assim, não aguentará. Cada vez mais nós veremos pessoas desmaiando de pânico e de agonia, porque só o que nos pode salvar é a simplicidade dessa confiança sem show, que é para você, que não é para os outros, não é exterioridade, não tem nada a ver com o que acontece num palco, não é demonstração, não é nenhum tipo de performance, é aquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, que existe entre você e aquele que te amou primeiro. Sem que esse fundamento se plante dentro de mim e de você, nós seremos tragados por essa sociedade líquida, de agonias líquidas. A gente não vai encontrar o farol dos afogados. Nem isso. Mas o perfeito amor lança fora o medo. Você me pergunta, e o que eu devo fazer? Você tem que sair correndo e pular de cabeça. Mesmo. Nesse amor de Deus. Aí você diz, e como eu farei se eu não me sinto merecedor? Esse aqui é um negócio maravilhoso. Não tem nada a ver comigo. Eu entro nessa história como um beneficiado pela injustiça dessa graça, que não se derramou em mim por causa de qualquer obra de justiça, mas pela unilateralidade dessa paixão paterna. Quem teve pai que amou aqui tem muito mais facilidade para entender um pouco melhor essa loucura fiel de quem ama primeiro e ama você até o fim. Mas mesmo que o teu pai e a tua mãe te desamparem, o Senhor diz, eu te acolherei, eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos, confia.
Porque quanto mais o meu amor te encher, menos o medo terá lugar em ti. E a gente tem muitos medos. Por exemplo, tem gente aqui com medo do que os filhos possam fazer com você na sua velhice. Eles vão cuidar de mim? Eles vão me dar um golpe? Eles vão autofagicamente brigarem entre eles? Ninguém sabe nada. Tem outros que têm simplesmente o medo do processo de envelhecimento e depois de enfraquecimento, de morte, e começam já a sofrê-lo antecipada e angustiadamente. E a vida se transforma num tormento. O medo da solidão. Aqui tem muita gente com medo da solidão. Não é só gente sozinha, também gente casada ou que tem família, mas família não garante a vitória sobre a solidão, de jeito nenhum. E essa angústia da solidão produz pânicos devastadores. Ou então, é o pânico que chega como resultado da culpa. A gente sabe que errou, que pecou. O coração não se perdoa. O espírito não consegue descansar na unilateralidade dessa misericórdia de Deus por mim. E eu me debato na agonia da minha incoerência. Vou me fragilizando no meu coração. O amor de Deus se relativiza no meu peito. E o medo cresce. E eu acordo afogado em pânico. Oh, meu querido, minha querida. Eu não posso fazer além do que eu estou fazendo, com a simplicidade com a qual estou dizendo. O resto tem a ver com você. A minha oração é que essa palavra que eu estou dizendo esteja suscitando confiança no seu coração. Vontade de crer. Tomar posse do Evangelho, da Boa Nova, do mais valente que te habita, da presença inequívoca todos os dias até a consumação dos séculos, da convicção de que Ele se plantou em mim, que o Espírito dele em mim é o penhor e a garantia desse pertencimento inabalável. Tanto mais quanto a promessa se transforme em garantia confiante no meu coração, mais poderoso é o efeito do amor como caminho de libertação e de ousadia e de intrepidez. Pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome em mim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários e inimigos e das contingências adversas. Unges minha cabeça com óleo, enquanto isto
a alegria não morrerá no meu coração. Ao contrário, o meu cálice transbordará de confiança na certeza do teu amor. E eu serei seguido por bondade, por misericórdia, todos os dias da minha vida, porque eu sou habitado pelo Senhor, desde agora e para sempre. Esta é a palavra da vida em mim. Vamos ficar em pé. Tende bom ânimo. Não temais. Sou eu. Sou eu. No meio da fantasmagoria, na liquidez das águas. Quando a mente é traída pelas circunstâncias e o medo cresce, assoma, e ao invés de Deus a gente vê uma fantasmagoria e tudo que antes era confiança se dissolve em pânico. Ele intervém, não com uma aula de 2 horas, mas simplesmente dizendo: sou eu! Tende bom ânimo, não temais. É Ele que está aqui. É Ele. Não é nenhuma filosofia elaborada que até aqui me manteve confiante, não. Foi um encontro com esse que disse: sou eu, Caio. Sou eu. E não tenha medo. E tenha bom ânimo. E você será inabalável se você apenas confiar no meu amor. Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Anda na minha paz. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa singeleza de palavra, que essa delicadeza de beijinhos do Evangelho na nossa alma suscite em nós o poder da ressurreição e da vida. Que o nosso coração amortecido se levante, que a fé descaída se reavive, que a alma afogada seja animada no coração do abismo e trazida para o oxigênio do teu amor e da tua confiança. Respira na nossa boca, sopra, ressuscita-nos do nosso afogamento na desesperança, no medo e no pânico. É o que eu te imploro que tu faças hoje, agora, aqui, nas vidas dos que aqui estão e nas milhares de outras vidinhas daqueles que nos assistem em qualquer lugar do mundo. É o que eu te imploro que aconteça agora, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.